Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cleomar de Oliveira e hoje nós vamos para mais uma aula a respeito da disciplina Fundamentos Socioantropológicos. O texto de hoje intitula-se O Evolucionismo Cultural na perspectiva de Luiz Gonzaga de Mello, em sua obra, em seu livro, intitulado Antropologia Cultural, que é um livro que foi publicado pela editora Vozes, cidade de Petrópolis. Essa edição é de 2012 e é um grande clássico da antropologia, tá ok? Bem, então quais seriam as linhas gerais do evolucionismo cultural? Então vamos discutir um pouquinho o conceito do evolucionismo cultural, as suas características, os seus precursores, quais são as bases estruturantes desse pensamento, né? Então, pensamento este que foi de suma importância para a estruturação da antropologia, da etnologia enquanto ciências, ok? Bem, quando se fala de evolucionismo, o conceito evolucionismo, logo nós somos remetidos a Charles Darwin, né? Que é um pensador do século XIX que colaborou, né, com o pensamento científico a partir de uma perspectiva do desenvolvimento biológico a partir da seleção natural, das espécies, né, das lutas de sobrevivência, das relações ambientais dos mais fortes se sobrepondo aos mais fracos. Então, o conceito de evolução, ele pulsará com muita força, de forma dominante, durante todo o século XIX. Tá ok? No entanto, Charles Darwin não foi o primeiro a tratar do evolucionismo. O conceito, a categoria evolucionismo é anterior a Darwin. Sobretudo, nos remete a tempos bem antigos. Por exemplo, quando se fala da origem do mundo, da origem da teoria criacionista, que está presente, está vinculado ao Antigo Testamento, em Gênesis, já são discussões que buscam compreender a evolução humana, a teoria evolucionista. Então, outras teorias da evolução humana e do mundo estão presentes em literaturas indianas, em literaturas mesopotâmicas, em literatura persa, né? Enfim. E toda essa construção, ela se apresenta como uma construção quase que maniqueísta, né? De um todo perfeito que cria a vida, e essa vida ela acaba se esbarrando no desequilíbrio, na desarmonia. No caso, em Gênesis é pelo pecado, né? E as outras culturas vão construindo seus referenciais a partir dessa visão mitológica, mítica, saudosista. Tá ok? Bem, então, o pensamento evolucionista ele acompanha uma concepção de desenvolvimento linear e vertical do conhecimento, né? Então, é sabido que o conhecimento, enquanto também síntese de cultura, está posto na Grécia, quando se rompe o mito em razão da filosofia, do pensamento lógico, do pensamento racional, né, os meios para se chegar a esse pensamento lógico, racional, era a dialética, a retórica, não é? Então, o surgimento da metafísica,
né, de uma paideia grega. Então, essas influências filosóficas, elas avançam no Império Romano, do Império Romano acaba alcançando a lógica cristã fundamentada em Santo Agostinho, mais tarde fundamentada, isso mais tarde é séculos depois, né? Já na Baixa Idade Média, século XI até o século XV, então esse período ele se fundamenta em São Tomás de Aquino a partir do século XIII. Então há todo um progresso, um desenvolvimento do pensamento, da cultura, do conhecimento, né? E ali, na Baixa Idade Média, nós vamos experimentar as chamadas crises, né, da Idade Média. E essas crises da Idade Média, paradoxalmente, gerarão avanços, como, por exemplo, renascimento cultural, renascimento urbano, o renascimento econômico, invenções, a universidade, os desdobramentos da universidade, as grandes conquistas, enfim, esses novos fenômenos vão provocar mudanças nas concepções culturais, nas concepções morais, nas concepções religiosas, nas concepções econômicas, né, nas leis de mercado, nas estruturas sociais. Então, uma sociedade que estava pautada em estamentos, ela vai sendo preparada, essa sociedade vai sendo gestada para experimentar séculos depois a sociedade de classes, não é? Então, de uma breve construção linear da evolução do conhecimento dar-se-á dessa forma, tá ok? Já no século XVII, nós temos aí o período, né, dos reinos absolutos, a cientificidade sendo uma grande preocupação. Nós teremos aí avanços urbanos, surgimento de cidades, nós teremos então sinais de desenvolvimento. Sinais estes que se intensificam no todo o século XVIII, com o advento do iluminismo, com o advento desses novos pensamentos, né, racionais, de contestação do que aconteceu outrora, lá no medievo, né? Então surgem novas concepções fundamentadas na enciclopédia, né, que vão desconstruir o pensamento da paideia cristã, fundamentada lá no Ratio Studiorum, das disciplinas verbalistas, de conteúdos de cunho humanístico. Então agora nós temos conteúdos de cunho enciclopédico, científico, né? Enfim. Então o iluminismo estabelece essa ruptura. E a partir do iluminismo do século XVII, do século XVIII, início do século XIX, é que a gente percebe, né, o avanço, o desenvolvimento, né, da concepção de progresso, da concepção de cultura, né? E aí, naturalmente, surgem estudos, investigações que buscam explorar essa diversidade cultural, étnica existente no globo, né? Então, a industrialização, com os seus impactos voltados para o crescimento dos mercados, o aumento da produtividade, o aumento do consumo, a diversificação dos meios de produção, né? Uma intensificação do processo de urbanização. Então todos esses elementos eles impulsionaram novas ordens de progresso, de desenvolvimento, de cientificidade, de preparo técnico, né? Então, esses pesquisadores, os estudiosos, começam alicerçados nessa política, nessa plataforma expansionista, capitalista, começam a lançar mão, começam a acessar
territórios, espaços divergentes no que tange a índices de desenvolvimento e de progresso. O que faz então estabelecer uma comparação, uma observação desses diferenciados povos. Então, a África tem sua especificidade, com seus povos, com seus países, da mesma forma a Austrália, da mesma forma a Rússia, da mesma forma o Alasca, da mesma forma os povos primitivos na América. E então toda essa pluralidade étnica, pluralidade de povos, de costumes, de valores, de desenvolvimento tecnológico, são alvos de investigação, de comparação desses pesquisadores, né, oriundos aí no século XIX e no século XX. Ok? Bem, então as cidades serão fundamentais nesse processo de construção de novas referências e de propagação do conhecimento, ou seja, da evolução da cultura. Ok? Bom, então, como eu havia dito, Charles Darwin ele publica em 1859 o seu livro A Origem das Espécies, discutindo toda essa situação de seleção natural, de cadeia, das relações de biomas, né? Tratando da evolução, da sobrevivência enquanto sendo uma função, né? Trazendo à tona as questões instintivas, né? Enfim. Né? No entanto, um pensador, Monet Lamarck, ele é anterior a Darwin e já vinha fazendo tratativas a respeito das teorias evolucionistas. Então, Lamarck ele é considerado, né, por Mello como o fundador do evolucionismo. Tá? Então, um dos pensamentos assim, né, de Lamarck é que a função ela cria o órgão. O que é isso? É o labor, a prática, o exercício, né? São as atividades, é o uso dos membros que acabam criando ou recriando novos órgãos. Então, a evolução para Lamarck nada mais é do que o olhar dele repousa nesse discurso, que a função criou o órgão. Então, esse homem em constante processo de evolução, por exemplo, quando ele se torna bípede, ele não precisa mais da cauda, ele não precisa, os pés se modificam, as mãos também se modificam, as características dos dedos, dos ossos, né? Tudo isso acaba modificando pela mudança de função no ato do fabrico de objetos, de ferramentas, no manejo de animais, no manejo para fabrico de comida, para preparo de comida, enfim. Então, para Lamarck é isso, né? A função ela molda o órgão. Então, o órgão que quase nós não usamos, ele acaba atrofiando e com o passar do tempo ele desaparece. Né? Então Lamarck é um desses precursores do pensamento evolucionista. Né? Bom, então a origem do pensamento evolucionista e do evolucionismo cultural está posto nessa primeira discussão. Tá ok? Numa segunda discussão, o Mello discorre e debate a respeito dos principais representantes do evolucionismo cultural. E para ele, um dos grandes representantes desse evolucionismo cultural, também chamado de antropologia cultural, né? Nós vamos ver isso, foi Edward Taylor. O Taylor, ele foi um dos grandes etnólogos, foi o primeiro então a pensar, a sistematizar o conceito de cultura, né? E aí ele, nos seus tratados, ele diferencia cultura de raça, né? Porque muito estava associado à raça, né? Os travamentos cognitivos, os travamentos mentais estavam associados à raça.
e isso acaba sendo desconstruído por Taylor, tá ok? Então, ele publica uma obra considerável intitulada Cultura Primitiva, que é um livro fundamental para se compreender a origem da antropologia, né? Então, é um desses precursores do evolucionismo cultural. Depois, o Mello nos apresenta o Saint-Simon, que é um grande estudioso da evolução cognitiva, conjectural, semi-conjectural e positiva. Depois ele cita também como um evolucionista, né? Que fundamentou seu pensamento em Darwin, também o Auguste Comte, que é um velho conhecido nosso, pai do positivismo, um dos precursores do positivismo, da cientificidade, né? Então, o positivismo é uma grande escola do conhecimento, né? Que de fato predominou e foi hegemônico aí durante todo o século XIX, né? E parte do século XX, né? Então, Auguste Comte, para ele, havia alguns estados, né, de desenvolvimento do homem, da sociedade. Esse desenvolvimento do homem ou da sociedade está fundamentado na fase primitiva ou teológica. No segundo momento é a fase metafísica, de começar a compreender as forças que regem o universo, né? Então é compreender a fenomenologia do mundo. E por fim a fase positiva, científica, em que lança-se mão de todo o método científico da comparação, da análise, da observação, da reflexão, né? Enfim. Tá? Um quarto autor é o Herbert Spencer. Para este, né, o cara viveu todo o século XIX, morreu no início do século XX, 1903. Sobrevivência está associado a aqueles que estão mais aptos. Então é quase que uma lei da natureza. Os mais fortes vencem os mais fracos. Né? Se a gente for pensar esse paradigma para as ciências sociais, para as ciências da educação, né? Ou seja, a sobrevivência ela está associada àqueles que estiverem melhores preparados, né? Ou seja, isso nos traz um legado muito contemporâneo, né? Quando nós falamos que o mercado tão excludente, né? Ele exige pessoas profissionais altamente gabaritados. Então, a gente volta em Spencer, lá, olha, do início do século, né? Século XX, a sobrevivência nesse mercado, né? Que é tão voraz, ele está associado àqueles que estiverem mais aptos, né? Bem, o Henry Maine, que vai estudar a organização social, né, da sociedade, a organização social no Ocidente, né, do século XIX. Tá? Bom, nós temos mais dois que são indicados, né, pelo Mello, que é o Lewis Morgan, que escreveu Sociedade Antiga, e ele então é o primeiro antropólogo a pensar, a usar, a lançar mão do estudo de campo. Então, como é que ele pensa o evolucionismo cultural? A partir do estudo de caso. Então, ele visita algumas tribos americanas e aí, a partir das tribos americanas, ele vai analisar os equipamentos materiais, as ferramentas, né, os objetos de usos domésticos, de guerra, né, os instrumentos religiosos, né, a sua organização social. Naturalmente,
classicamente distinguida entre gênero, idade, né, e a simbologia, o poder do símbolo, o poder simbólico, né? Então são os elementos que são estudados por Morgan, né? E o James Frazer, ele é um evolucionista, né, como todos os outros, então ele acaba popularizando a chamada antropologia social. E para ele, a evolução social cognitiva do homem está associado na seguinte linha, na seguinte plataforma. O homem, ele passa pela sua fase mágica, então o homem é regido pela magia, isso lá o homem da sociedade primitiva, das culturas difusas, né? Depois o homem desenvolve a partir da magia a religião, né? A religião então é aquela segunda fase que foi indicada, né? A metafísica e tal, surgem igrejas e por fim a ciência. Então existe essa ordem. O homem então ele evolui a partir da magia, que é o homem primitivo, depois uma posição intermediária, que é a religião, e por fim o homem que é regido pela ciência, né? Então, hoje, interessante como é que nós estamos divididos contemporaneamente, né? Estamos divididos aí por essa fase intermediária e a fase científica. A gente acompanhou muito esses debates aí nos últimos meses, né? No Brasil e em todo o mundo, né? As discussões, a retomada dos postulados religiosos, teológicos, em contraste com a ciência, né? Se o mundo, os terraplanistas, e assim a discussão ela caminha. Então sempre vai haver esses baixos e esses altos aí, né? Vinculados a esses postulados que buscam compreender o mundo, né? Bem, e Engels ele se refere a Morgan de uma forma muito bacana. Engels, né, que juntamente com Marx escreveram a ideologia alemã, são os precursores do materialismo histórico, de pensar, né, a coisificação do homem, a perda da sensibilidade, esse homem que vai perdendo a sua humanidade, né, o seu humanismo, e vai sendo transformado em máquina lá pelo capital, né? Então o homem deixa de ser homem, deixa de ser um ser, o sujeito da história, e passa a ser parte integrante da máquina, passa a ser uma ferramenta, ou força até mesmo de produção, né? Então o Engels ele cita Morgan e diz o seguinte: olha, Morgan foi um cara que de uma certa forma ele acertou, não é, em contextualizar a ordem da pré-história da humanidade. Então ele foi o cara que de certa forma ordenou esse pensamento, né, da pré-história humana, né? Bom, a terceira, então esses são os principais precursores, né, do evolucionismo cultural, que vai dar origem, né, naturalmente ao pensamento antropológico, né, vai alimentar o pensamento antropológico do século XIX. Tá? Bom, o evolucionismo cultural ele tem 4 características básicas. Né? As 4 características, a primeira é o objeto de estudo. Geralmente o objeto de estudo é o fenômeno, é o fato, não é? É a organização social, é o grupo social, é a instituição, não é? E aí, de fato, os pensadores, né? Esses pensadores buscam compreender o quê? Como é que o conhecimento ele se propaga nessas classes, nesses grupos, nessas organizações sociais, nesse todo orgânico. E como é que isso é estudado? Né? É estudado a partir dos seguintes elementos: crença, a arte, a cultura, a moral, as leis são criadas, né? Então são esse conjunto de costumes acabam sendo elementos de investigação que de fato revelam a funcionalidade dessas organizações, né, sociais, ok? Bom, a outra segunda característica do evolucionismo cultural é o tempo, o fator tempo.
né? Então, é criada uma nova lógica, o tempo cultural, não mais o tempo cronológico, agora o tempo cultural. Então existem estágios de evolução, como foram tratados pelo Taylor, como foram tratados pelo Morgan, enfim, né? A terceira característica é o método comparativo. Então, para se fazer o estudo, para se compreender a evolução cultural, faz-se necessário estabelecer comparativos. Porém, a comparação, que aí é uma crítica que é feita aos evolucionistas, que a crítica, que a comparação enquanto método para compreensão das diferentes manifestações sociais, as organizações sociais, é porque a comparação ela não pode ser neutra, ela não pode ser passiva, ela tem que ser crítica. Então o método comparativo ele pode ser usado, né? E de fato você estabelece comparações lançando mão de organizações do passado juntamente com as contemporâneas. Porém, essa comparação ela não pode estar ausente de criticidade, né? E onde é que se critica? Qual que é o foco da crítica, da análise, da reflexão, da dialética, né? Se estabelece críticas nas fontes de informação, ok? Por fim, os principais temas e conceitos, né, do evolucionismo cultural, é isso que a gente estava dizendo, né? Quais são os principais temas? São as instituições religiosas e as instituições familiares, né? Porque a partir dessas duas instituições se discute muito a teologia, a metafísica, as manifestações religiosas, as manifestações deísticas, né, extracotidianas, os fenômenos, né, que regem o todo orgânico, sem falar também nas instituições que são familiares, nas organizações domésticas, nas organizações clânicas, né? Então, os povos primitivos, eles também, né, estão numa concepção de evolução, né? Então, como é que os evolucionistas eles avaliam os povos primitivos? Então, os povos primitivos foram povos que tardaram a entrar num processo de evolução cultural, né? Então, são povos que estão apegados a valores, apegados a instituições, apegados a ritos, né? Instituições do passado, como as instituições clânicas, as ordens de mando, né? Por isso que eles são rotulados ou estereotipados como povos exóticos. E esse exotismo, né, esse adjetivo, esse predicado, é que faz com que outros estereótipos sejam associados ao exótico, como selvagem, como bárbaro, como silvícola, né, e etc. Então, quando a gente escuta, a gente lê, né, a gente ouve conceitos como cultura, sistema, parentesco, sobrevivência, adereços, bricolagem, evolução cultural, religião, magia, rito, simpatia, contato, totemismo e tantos outros. Todos esses conceitos eles estão vinculados, não é, à antropologia, sobretudo ao evolucionismo cultural, ok? Bem, nos resta mais dois tópicos, né? Então é o neoevolucionismo do século XX. Bem, a gente acreditar que o evolucionismo de Darwin, de Lamarck, finalizou lá no século XIX? Não. O processo teórico ele avança. Como se nós pensássemos assim, o positivismo foi um modelo, uma escola histórica do conhecimento
típica do século XIX, depois ela finda, ela acaba se findando e não se manifesta mais no século XX. Não. Os movimentos positivistas, as forças positivistas, elas se manifestam, continuam latentes, né? Como, por exemplo, a, a, a ação de fortalecer a visão social sobre o Estado forte, o Estado enquanto status quo, o Estado maior, não é? Então, isso acaba se reverberando na história, na geografia, né? Então, a grande maioria ainda recorda do método histórico, do da geografia, se ensinar história e geografia. Por exemplo, quando se priorizava a história do herói, do fato, do mito, a educação memorizadora, decorar nomes, datas, só cronologia, isso são comportamentos positivistas. Da mesma forma, a geografia física, decorar nomes de estados, de capitais, de países, em relevo. Então, antes ensinava-se assim. Então, a geografia positivista, a história positivista. Então, é só uma adendo para a gente perceber que essas escolas elas não findam. Então, se o evolucionismo de Darwin foi preponderante no século XIX, a corrente, né, modificada, nova, ela se manifesta agora, né, no século XX. Agora não, né, nós estamos no século XXI, mas no século XX, com uma forma do neo-evolucionismo. E essa corrente, então, ela busca a compreender o homem a partir das suas técnicas, dos novos recursos tecnológicos, não é? Então, para vocês terem noção, o século XIX foi o século do desenvolvimento, da segunda revolução industrial, da expansão, do neocolonialismo, né? De novas frentes, de novos blocos, e o século XX é o século do receio, né? Porque veremos revoluções acontecendo no século XX. Uma delas a gente pode tratar da revolução de gênero, a emancipação feminina, provocada aí pelos períodos entre guerras, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, que aniquilou o gênero masculino, né? E aí, de fato, isso trouxe uma certa independência à mulher. Ela agora não tem a figura masculina, né? Então ela tem que se virar para honrar o compromisso de ser arrimo de família, tratar dos filhos, suster a casa. Então o século XX vem sobrecarregado dessas revoluções, da revolução em gênero, revolução cultural, né, da música, dos tabus, das convenções, revolução científica com vacinas, né, com a descoberta de curas para doenças virulentas, né? Hoje nós estamos falando de vírus também, como é o caso a penicilina, o plástico, a robótica. Então todas essas descobertas, elas provocaram revoluções no mundo, né? Do século XX. Então é um século do certo temor, né? E o século XXI é um século que de fato nos trará boas surpresas, né? Quem sabe o século XX imputa ao XXI um maior desenvolvimentismo na pesquisa, na ciência, na medicina, né? Nas conquistas espaciais, na robótica, enfim, né? Porque o mundo avançou muito no século XX. Né? O que, se a gente fizer uma comparação, não se evoluiu tanto nos outros séculos quanto se evoluiu no século XX. E isso imputa uma certa cobrança no século XXI. Sobretudo em tempos de corona, e todo mundo acelerado para descobrir a vacina, para poder tranquilizar a população. Né? Bom, então o neoevolucionismo ele lança a mão de todos esses tratados, do Taylor, né, enfim, e traz novas concepções. Por exemplo, o que é a selvageria, o que caracteriza a selvageria, o que caracteriza a barbárie. Então,
Um dos grandes teóricos, né, do neoevolucionismo é Leslie White, e ele indica alguns caminhos da evolução. Para ele, então, o homem vive a sua fase selvagem, né? O homem, nós estamos falando da questão da constituição social, né? Do tecido social. Então, o homem, a priori, na sua fase primitiva, né? Ele é selvagem por quê? Porque ele usa exclusivamente o seu corpo e não usa as forças da natureza, como o fogo, o vento, a água, ok? Bom, depois esse homem, ele se desenvolve e entra na fase da barbárie, quando de fato ele explora exclusivamente animais domésticos, para o arado, para a guerra, né? E vive exclusivamente do cultivo de plantas. E aí, a terceira e última fase é a fase da civilização, quando o homem então desenvolve o conhecimento, desenvolve instituições, o alfabeto, o saber, então esse homem se civiliza. Mas para White, né, ele diz o seguinte: esse homem ele se civiliza quando então ele descobre outros meios de produção. Ele descobre outra força de produção. Aí são dois conceitos que são marxistas. Ou seja, o homem não precisa mais se desprender força individual. Agora ele tem máquinas que façam isso para ele. Então, White ele considera que o ato da civilização não é o ato de escrever, né, de dominar a escrita, mas de inventar meios que foram capazes de substituir o homem enquanto mão de obra, enquanto força de produção, ok? E por fim, nós temos aí o evolucionismo visto por outro ângulo. O que seria esse evolucionismo, né? O evolucionismo cultural, ele desembocará na chamada antropologia nova, na antropologia contemporânea, né? Alguns chamarão essa antropologia nova, contemporânea, de antropologia colonialista. É a antropologia em seus primórdios, né? Então ali do século XIX, no século XX, né? E de fato a antropologia primeira, vamos recapitular, a antropologia primeira ela foi de cunho colonialista, né? Por quê? Porque eu já tinha dito para vocês anteriormente, o século XIX é marcado pela segunda revolução industrial, pela neocolonização, pela partilha da África, da Ásia e de outros continentes, né? Então, é a chamada antropologia colonialista. Então, a antropologia ela se fundamenta nesses estudos, nos impactos, na destruição, né? na incorporação desses povos chamados de selvagens, ou os povos bárbaros, né? Ou povos exóticos, enfim. Né? E a posteriori, né, dessa chamada antropologia colonialista, surge um movimento de pensar esses impactos, né, que é a etnologia. É a ciência que estuda as etnias nesses territórios que foram avassalados aí, durante o século XIX, nessa onda revolucionária, né, no seu segundo ciclo. Né? Então, os mercados são estudados, seus impactos são estudados. Então, a etnologia ela surge enquanto ciência, né, que vai estudar as condições de precarização, de destruição, de genocídio, né, desses povos conquistados ou que sofrem um processo de recolonização. Né? E, mais uma vez, os estereótipos emergem. Selvagens, bárbaros, hostis. Né? Então, a etnologia surge enquanto ciência, enquanto ramo da antropologia, né? Ou ramo não, como uma nova ciência
capaz de compreender as forças coloniais dominantes, tá ok? Então, o texto ele tem essa abordagem, né, assim, de uma forma muito rápida, né, para que vocês possa clarear um pouquinho a leitura de vocês nesse capítulo, que é o capítulo 4, tá ok? Que é o capítulo 4, o capítulo intitulado Evolucionismo Cultural. Pessoal, muito obrigado e